Oi, Boa noite. boa noite. Tá mais calma? Agora eu tô. Eu tô mais ou menos. Dá um friozinho na barriga ainda, né? Nó demais. Dá muita. Gente, para quem tá entrando aí, boa noite. Meu nome é Boa Nayara noite. Oliveira. Hoje eu vou conversar com a Bruna sobre maternidade, né, Bruna? Para conciliar carreira, maternidade. Um bate-papo bem leve aí, né? Ainda mais agora nessa pós-pandemia. Verdade. Boa noite, gente. Meu nome é Bruna, pra quem não me conhece. A Nayara me convidou pra fazer a live aqui com ela. Tô aqui morrendo de vergonha, mas vambora. Ô, Bruna, é, antes de começar e tudo, eu quero que você conte um pouquinho pra gente sobre você, sobre a sua vida, suas filhas, quantos aninhos que elas têm. Então, eu tenho duas meninas, né? A Manuela e a Clara. A Manuela tem 6 anos e a Clara tem 4. Desde então, eu tive a Manuela primeiro, né? E aí, logo, quando eu tive a Manuela, eu trabalhava. E aí, quando ela fez 5 meses, eu voltei a trabalhar, mas eu fiquei pouco tempo. E aí, eu saí do meu serviço. E aí, desde então, eu vivo a maternidade. É em tempo integral, né? Exatamente. Ô, gente, como que tá a imagem aí, o som? Tá tudo bom? Vai falando pra gente se travar. É... Ô, Bruna, me fala uma coisa. A gente sabe assim que já é historicamente, né? As mulheres sempre foram colocadas na posição assim de cuidadoras, né? Então assim é sempre a mulher que fica em casa para cuidar dos filhos, né? É sempre a mulher que cuida dos pais. É sempre essa posição que a gente está assim. Isso é estrutura, né? Histórica. Uhum. Então assim, durante a pandemia você já estava em casa, então, né? E você Sim. continuou. E como que foi essa decisão de ficar em casa? Foi Então, pelos filhos? quando eu saí do meu emprego, né? Quando eu tive a Manuela, eu tive que sair justamente porque eu não tinha com quem deixar. A moça que olhava elas arrumou um outro emprego, que olhava a Manuela arrumou um emprego, e aí eu, né, não tive a escolha de continuar. Ela me avisou assim em cima da hora, eu tive que. A minha sorte é que eles me mandaram embora. Aí eu pedi para eles me mandaram embora, e aí eu não tive a opção mais de trabalhar. E aí, quando estava na pandemia, eu não estava morando aqui na minha cidade. Eu tinha saído de Belo Horizonte. Então aí tava pior ainda, porque eu estava numa cidade que eu não conhecia ninguém, né? E aí só o meu marido trabalhava. E aí eu já tinha as duas. Então eu não tinha porque eu não conhecia ninguém, né? Não tinha com quem deixar ela mesmo. Estava em outra cidade, né? E isso. A gente foi para outra cidade para meu marido trabalhar fora. Em algum momento surgiu a possibilidade de você sair para trabalhar e ele ficar com as crianças? Não, não tinha essa possibilidade, não. Ô, Bruna, conta para mim como que era a sua rotina antes da pandemia com as meninas e como que é hoje? O que que mudou que você acha assim que você olha e fala, nossa, isso está muito diferente? Então, a gente fica brincando que eu sou meio cigana, né? Ah, É, a gente já, nesse meio tempo aí, antes da pandemia, pandemia, pós-pandemia, já foi tanta mudança que eu fico até perdida. Porque na pandemia, antes da pandemia, quando eu estava com a minha mais nova, bem novinha, a gente estava morando um pouco afastada da minha mãe. De apoio estava bem reduzida. E aí a gente foi morar fora. Então a minha rotina era enlouquecida. Era só meu dentro de Deus. casa com elas, porque a gente morava numa cidade turística. Então, meu marido trabalhava a semana inteira. Então, como eu não conhecia praticamente ninguém, eu só ficava em casa. Então, assim, era cuidando de menino em casa o dia inteiro. Nossa, e foi a pandemia toda assim?
Foi a pandemia inteira, assim. Aí, quando a pandemia chegou, porque a gente morou lá antes da pandemia ainda, né? Aí dava para sair um pouquinho, aproveitar, mas ainda assim era bem reduzido. E aí começou a pandemia, que tudo fechou, como era uma cidade turística, tudo fechou, ficou todo mundo dentro de casa. Então, ou seja, tava todo mundo ficando doido. Nossa, imagina. E, tipo assim, a pandemia foi bem tensa, né? Porque Foi, você não podia foi. sair, estava tudo fechado, com duas crianças dentro de casa, hein? Pois é, em uma cidade onde você não tinha, né, apoio nenhum, rede de apoio nenhuma, foi complicado. Aí foi quando a gente tá pra cá de novo. Aí agora você tá com sua família próxima. Agora tá todo mundo pertinho. Aí já tem mais ajuda, né? Já tem um apoio, né? Sim, a minha sogra mora. Eu moro na rua da minha sogra, minha mãe mora mais perto, então agora tá mais tranquilo. Ah, que bom, né? Porque ficar na pandemia sozinha, isolada, sem uma, né? Igual sua família, todo. Aham. É muito ruim. Deve ter sido É. muito ruim. Ô, Bruna, e nas suas filhas, como que você vê o comportamento delas, assim? Você acha que elas mudou, de comportamento, o jeito delas? Até que eu não senti tanto, não. Graças a Deus, as duas são bem tranquilas, sabe? Mais tranquilo de lidar. Eu tava com um medo maior. Mas graças a Deus foi fácil de lidar assim. Claro que é difícil para você ter que ficar o dia inteiro com a criança, principalmente que eu morava em apartamento. Então era complicado, mas eu achei que seria pior. Mas aí, então, agora elas estão tranquilas? Elas voltaram já para a escola? Voltaram, já tá tudo tranquilo já. Quando a gente voltou para cá, tava reduzido, né? Tava acho que Uhum. 3 vezes na semana só. Aí agora não, já tá normal, todos os dias. E como que você divide seu tempo? Tipo assim, Então entre agora a maternidade, né? E entre as crianças. Como que você foca na sua carreira? Porque você é blogueira, né? eu tento, né? Mas como que você divide? Agora, elas te da manhã, né? Então, assim, às vezes aparece alguma coisinha aqui no Instagram, eu consigo conciliar. Igual amanhã mesmo eu tenho um trabalho para fazer na parte da manhã e um pouco da tarde, e aí a minha sogra vai ficar com elas para mim. Então, assim, eu tô conseguindo dividir melhor agora com elas na escola. Aí as duas na parte da manhã tá pra escola. Ó, Bruna, o pessoal tá que te elogia aí, ó. É, meu marido, ele tá assistindo lá da sala. Ah, é seu marido? Verdade, olha pra você ver como é que a minha cabeça tá tão ruim. Eu não pandemia e eu não lembrava. Ó, ele tá te auxiliando aí, hein? Verdade. Ô, Bruna, é, você acha que você ficou mais apegada com as meninas depois da pandemia? De ter ficado Fiquei. tempo integral com elas? E Sim, como que foi? nossa, acaba que é, eu já, né, por estar morando fora e com a questão de ficar o dia inteiro com ela, gente do céu, era dois carrapatinhos, onde eu ia tava atrás. Sério? E a Má foi muito Nossa. agarrada em mim. Depois que ela foi pra escola, que ela foi melhorando, mas a Manuela era um grude, ela não ia em ninguém, gente, era difícil demais. A Clara já é mais tranquila. Mas aí agora, como que foi a volta? Como que é esse apego? Foi? Como que foi a volta delas para a escola? Como que ficou assim esse apego que você ficou com elas? Foi muito tranquilo, sabe? Eu tava até com medo, assim, de quando eu fui com elas pra escola, como que seria, mas eu acho que elas estavam com tanta falta, já não tava aguentando mais ficar dentro de casa, que foi um alívio pra elas. É, porque as crianças ficaram muito presas, né? Também, porque não tinha Aham, nenhum pois é. lazer, não tinha onde Não levar as tinha. crianças para elas, né, se distrair um pouco. Foi muito Aham. tenso, tanto para, eu acho que para as crianças também foi
assim, deve ter sido terrível, ainda mais criança que Foi. gosta de Pois brincar, é. né? De ver outras crianças. Aham. Não tinha muito o que fazer, né? A gente estava com muito medo de sair na rua, de como que seria. Então a gente ficou o tempo todo isolado mesmo. Eu imagino assim que, por exemplo, eu não tenho filhos, mas eu acho que quem tem filhos deve ter ficado com muito medo de levar as crianças em algum lugar, principalmente quando Aham. começou, né? Aí, ó, mamãe coruja, porque era assim, era um vírus novo, ninguém tinha conhecimento Aham. direito sobre ele, né? Então eu acho Verdade. que o medo era muito grande de sair, né? Aham. Às vezes, quando tinha que sair para comprar alguma coisa assim, ele doía, na hora que ele chegava, eu ia com elas lá pro quarto, e aí ele tirava roupa, sapato, tudo longe, porque a gente, né, é uma coisa muito nova. Ô, Bruna, seu marido tá aí, aposto que ele vai dar palpite, né, nas perguntas. É, Aqui, quando a gente fala de tarefas, como que é dividido as tarefas com as crianças, né? As tarefas de casa, as crianças, é dividido por igual entre você e seu marido? Ou fica tudo para você mesmo? não chega a ser uma divisão igual, porque ele trabalha muito, né? Mas eu não dou mole, não. Você fica em cima. Agora mesmo eu falei com ele, olha, eu vou arrumar, e aí você fica de olho nas meninas pra mim. Coloquei elas pra tomar e fica por conta. Mas assim, ele é bem tranquilo, né? Ele sabe, né, que não é só tudo por minha conta. Então, assim, é bem tranquilo de lidar com ele. Às vezes ele fica com preguiça, mas aí, né, a gente dá uma conversadinha. Ah, tudo pro pai. Ô, mentira, gente. Ah, mentiroso. Aí, ó, Bruno, ele tá falando que é tudo pra ele. Não, é sim. Ô, Bruno, e quais que são os seus planos? O que que você pretende, assim, de carreira? Você pretende voltar? Sim, Ser sim. mãe? Abaixa lá um pouquinho, tá alto aqui. Vai pra lá. Então, como eu vivi 100% da maternidade, eu sempre me cobrei muito isso, sabe? Porque eu não tenho uma profissão assim, não sou formada, né? Então eu sempre me cobrei muito isso. Hoje, graças a Deus, tem 2 semanas que eu comecei a fazer um curso. Eu até não cheguei a contar nada para ninguém, não. Primeira mão aqui para vocês. Curso E de que você aí, tá graças a fazendo? Deus, agora eu consegui voltar a estudar, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E foi assim, eu acho que a gente se cobra muito, né? Eu ficava me cobrando muito por estar com 26 anos de idade, ainda estar sentindo que eu estava ficando para trás. Mas eu acho que Deus faz tudo no tempo certo. Agora as meninas já estão maiores, né? Deixar com alguém já é mais tranquilo. Ô, Bruna, você tá fazendo curso de quê? Eu estou fazendo curso de instrutora de musculação. Sério, você tá gostando? Tô deixar todo mundo fitness. É mesmo? Aqui, eu tô precisando de entrar na academia, tem muita preguiça de academia. Menina, foi assim, a academia para mim é uma válvula de escape, sabe? É muito bom, me tira assim dessa coisa de cuidar de casa, de criança o tempo todo, de eu fazer o curso. E aí, com 2 semanas que eu comecei, e eu tô assim, bobinha da Silva. Ai, que legal, mas é bom, né? Eu acho que é sempre bom você fazer alguma coisa que você gosta, né? Aham. Ô, Bruna, teve uma pessoa, a Carol mandou, na pandemia a gente não era só mãe, e sim professora, médica e um mix de profissões. Exatamente. Eu acho que. Nossa, tá doido. As professoras chegavam lá com um pacote assim de atividade para poder fazer. Gente, eu ficava doidinha, porque eu não lembrava de mais nada. É muita coisa, né? Que vem assim, você vai Pois olhar. é. Meu Deus! E elas têm um jeito certo de ensinar, né? A gente não tá preparada para saber como é que ensina direitinho. Mas você tinha paciência para ensinar? Porque tem gente que não tem muita paciência. Não tinha muita, não.
Tinha muita não, deixava o meu marido fazer. Ah, então ele que ficava responsável por isso aí. Ele que hoje, até hoje mesmo, ele que fica por conta de ensinar, porque eu prefiro ir fazer a janta e deixar ele com elas. Responsável, né? É. É, quando a gente voltando aí que a gente está falando da sua carreira, que agora você começou a fazer seu curso, você já teve que Uhum. escolher entre a sua carreira e os filhos? Tipo, eu não posso fazer isso agora porque as crianças são pequenas. Ou eu não posso fazer agora Já, porque já. não tem com quem deixar. E como que foi isso Sim, para várias você? vezes. Assim, é um misto de sentimentos, né? Porque acho que para toda mãe, a gente sempre vai colocar os filhos da gente em primeiro lugar, mas dá aquela dor no coração, principalmente porque a gente é um espelho para eles, né? Eu com duas meninas em casa, eu via a Manuela brincando de boneca e ela reproduzia exatamente o que eu fazia no meu dia a dia. E eu reparando que ela era só mãe. A brincadeira dela era brincar só de mãe. Eu ficava muito orgulhosa, porque eu estava sendo um espelho para ela. Mas era só isso que eu queria passar para ela, sabe? Então, é um sentimento assim que lá no fundo dói um pouquinho. Mas Eu acho aí, que né? é aquela sensação assim, você quer que ela te veja como mãe, mas que ela também te veja Aham, como mulher profissional, né, que luta exatamente. pelos seus sonhos. Eu acho que eu te Aham. É entendo aí. igual quando eu comecei a trabalhar no hospital, né, que eu tinha esquecido, e aí eu fui observar ela brincando. Já era totalmente diferente. Ela brinca com a minha com a irmãzinha dela, né? Ela já ia brincava de que ela deixava a irmãzinha na escola, ia trabalhar e voltava. E eu tô assim, gente, como que observa tudo que a gente faz? É incrível, né? Como que uma criança Aham. observa, assim, eu acho muito, é muito louco, é muito legal. Aqui, a Pois é, e pandemia aí eu ficava com modificou muitas famílias. aquela preocupação de o que que eu tô passando para ela. E aí eu explicava para ela, olha, você quer ser mãe? Sim, mas você precisa ter uma carreira, né? Você precisa estudar. E aí, então assim, hoje em dia eu sinto que, graças a Deus, eu consigo mostrar para ela que a maternidade é sim desafiadora, mas que ela tem que ser uma mulher independente. Então, assim, agora que eu tô conseguindo, né, voltar a estudar com elas maiorzinhas, nossa, para mim é uma realização assim, fora do comum. Que você não, nossa, não imagina, o tanto que eu fiquei feliz. Ah, que bom. Eu acho que você tem mesmo, assim, ser mãe é tempo integral. Não tem como você falar, "Ah, peraí, que eu Aham. vou aqui ser só profissional e daqui a pouco eu volto e vou ser mãe de novo." Não tem essa opção. Não. Então, assim, eu acho que agora é o momento que você vai curtir tanto o seu curso como suas filhas, porque você tem as suas filhas, Aham. né? Então, você faz Com por você e certeza. por elas, né? Aqui, ó, É. O Jean é o seu marido. O que o Jean tá falando aqui, Que meu Deus? Ele também tá coincidência. fazendo curso junto comigo. A Ludmilla falou: as meninas da Bruna são lindas, estou apaixonadas nelas. Elas são lindas Gracinha, mesmo, Ludmilla. né? Aí eu vejo a foto, eu acho elas lindas também. Muito fofas. Obrigada. E elas estão quietinhas aí para você fazer a live? Então, eu vim aqui pro quarto delas, que é o único quarto que tem porta. E aí elas estão lá na sala com o pai delas. Por enquanto tá tudo sob controle. Daqui a pouco elas vêm. Pois é, vamos ver por quanto tempo. Então agora você está fazendo o seu curso, né, de instrutora de musculação. E você pretende Isso. exercer, né? Você não pretende fazer o Sim. curso. Ah, sim. E você pretende como? Como que você vai iniciar essa Então, carreira? Você então, a gente, tanto na. Tem um nome como que eles falam. Você pode ficar na academia mesmo, né? No salão, ou eu posso dar aula personalizada. E aí o bom é que eu Uhum. vou poder ter um horário mais flexível. Mas pretende exercer, né? Sim, sim. Deixar todo mundo fitness. Pois é, porque assim, né, Bruna? Tem muitas mulheres que elas até começam a fazer um curso, né? Na, Aham.
depois da maternidade, depois que tem filhos, mas algumas não conseguem terminar, né? E depois que terminam, chegam a não exercer a profissão justamente por causa da maternidade, por ter que ficar em casa com as Aham. crianças, ou por não ter com quem deixar. E sem contar que para a mulher, no mercado de trabalho, é muito mais difícil, né? Hoje, segundo o IBGE, são mais de 53 milhões de mulheres desempregadas, principalmente depois da pandemia aí. Então, assim, é muito Aham. difícil a gente entrar no mercado de trabalho depois de um tempo, né? Então, acho muito bacana Aham. isso, de você estar estudando e conciliando assim mesmo a sua carreira com suas filhas. Ô, gente, quem tem Pois filhos é. aí que está assistindo a live? Cadê as mamães aí? Quem que tem filho aí? Ludmilla eu sei que tem. A Apareçam. Carol, a Carol também eu sei que tem. Deixa eu O ver se tem Jean alguém aqui também, que né? tem. O Jean também tem duas, né? É tudo isso, tudo pro pai, né? Ele faz tudo sozinho. Aqui, ó, a Brenda, que tá aqui, eu sei que tem. Malu, você tem filhos? Quais os nomes dos seus filhos? A Das Lud eu sei minhas? que tem. A Lud eu sei que tem, ó. A Lud tem, Isso. o Jean tem. Aí, ó, a Carol, ó, tô gostando. Tem muitos pais aqui, né? Gente, e vocês que têm filhos, vocês notaram mudança de comportamento nos seus filhos? Ah, falhou um pouquinho, não consegui te ouvir. Tô falando para quem aí na live que tem filhos, se eles também Ah, sentiram sim. alguma mudança, né? No comportamento das crianças. Como que é a divisão, Carol? Fica tudo para você ou é dividido entre você e o seu marido também? E você, Atos, como que é a divisão aí? Fica tudo por você? Tem que dividir. Tem, né, Carol? Mas é incrível. Eu conheço muitas pessoas que não têm essa divisão, assim, fica muito mais por conta da mulher mesmo. E, Acho, acho que não trabalha fora, né? Tem a obrigação de fazer tudo sozinho em casa. pois é, e tipo, não vê que o trabalho em casa é um trabalho muito cansativo também, né? Porque você tá ali como esposa, você tá ali como mãe, tem pra Aham. fazer e o povo não entende, né? As pessoas muitas vezes não entendem. Falar, ah, mas ela não faz nada, ela só fica em casa. Mas você não só fica em casa, você fica cuidando das crianças. Essa frase me dá uma. Porque você não tem pausa pra nada. É todo dia você tem que fazer e todo fazer. Ou serviço ingrato é o serviço de casa. Meu Deus do céu. Mas dá uma raivinha mesmo, né? Mudou muito, os meninos ficaram mais tempo na frente das redes. É, sim, Dáudia, tem algumas Verdade. pesquisas, né, que falam que as crianças estão mais nos celulares, as crianças estão mais introvertidas, né, assim, ficam muito nas redes sociais. As suas meninas ficam, tem celular, Bruna? Gostam. Inclusive, E antes de eu começar aqui, elas estavam assistindo. A gente tenta segurar um pouquinho, sabe? Porque tava demais, 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 toda hora. Pra você ter ideia, às vezes a gente saía pra algum lugar, assim, tinha criança brincando, aí elas vinham pedir pra poder ver desenho no celular. E aí, quando a gente tá assim, eixo, não, a gente saiu pra brincar, pra aproveitar, não vai ficar no celular. Mas toda hora vem e pede. elas aceitam de boa se você falar que não? Ah, dá aquele chorinho, né? Mas aí a gente Vai levando, né, Bruna? faz parte. Mas eu tento, principalmente quando a gente sai assim, a gente tenta curar mais, sabe? Em casa, igual, por exemplo, hoje não. Então, chega esse horário da noite assim, a gente coloca um filme no notebook. Às vezes não é alguma coisa que um pouquinho antes de dormir. Como elas estudam de manhã, eu não gosto de deixar dormir muito tarde. Aí a gente vai tentando. Mas quando a gente sai, que elas vêm pedir para ver desenho no celular, a gente não deixa, não. Não, vem sair para aproveitar, para brincar. Vai brincar, telefone e depois mexe.
E aqui na nossa época, não que a gente seja das antigas, né? Mas eu brincava tanto, Bruna, mas Ô, tanto. gente, a época de rua, que você podia brincar na rua, de queimada, Não rouba-bandeira, é? isso hoje. Mas é porque hoje também mudou muita coisa, né? Questão de segurança, de tudo, assim, Aham. eu acho que é Nem muito tem coragem complicado. de deixar, não. Pois tudo mudou, né? Não tem como falar que foi a Aham. melhor época, porque aquela época era diferente, né? É, O Vera Ejur falou que foi desafiador, mas com a graça de Deus vencemos. Exatamente, estamos aí vencendo ainda, né? Porque não é uma coisa que é, foi erradicada ainda. Ainda tem casos de isso. Covid, está mais controlado, a gente já está voltando aí na rotina, né? Mas ainda tem que levar aos poucos. Ô, gente, o áudio está voltando aí, uma impressão minha. Tá dando tipo um eco, não tá, Bruna? Aí tá, dá um pouquinho, a imagem pode estar em normal. Hum. Ô, Bruna, tem alguma coisa que você queira acrescentar? Que você queira falar? Peraí que travou agora. Já brinquei muito com a Bruna e estudava com a Nayara. Saudades desse tempo. Sério? Que é, Nossa! eu não tô O conseguindo ver Ve- os comentários, não. não- Por quê? Não tá aparecendo para você? Não, apareceu o último foi o Lucas, que mandou coraçãozinho e depois não atualizou para mim mais, não. Ué, então será que você tá mais adiantada? Não sei, mas não aparece nenhum mais. Não subiu mais nenhum. Ah, tá. Esse que falou que estudou que brincou com você, ele é o Cadê o arroba dele? Ó? Ai, peraí, que agora travou para mim também. Tá. Aqui, ó, é Veraeju. Veraeju. Vixe. Depois Está você fala. falhando um Depois. pouco. Está falhando. Isso que está falhando, Atos? O áudio, a imagem. Tem hora que trava, Bruna, quando a gente está fazendo a live. Assim, É. às vezes os comentários demoram um pouco para subir para a gente, né? Aham. Mas Vera. É Vera. Depois você me chama, Vera, para me saber quem é você. Eu acho que eu sigo. É, para mim não É, apareceu, não. Vera. Estudou comigo aonde, Vera? Estudou comigo. Ô, Bruna, Oi. eu acho que é mais isso, né, que a gente estava querendo falar, assim, era mais dessas dificuldades, né, que foi na pandemia É. com as crianças. Ah, a minha internet, como diz o Lucas, é a internet da Xuxa, né? Porque nunca vi a minha internet. Bruna, é só eu começar a fazer live, ela tá funcionando. Eu começo na live, ela começa a travar a imagem. Olha, tá voltando o áudio, tá vendo? Pois é. O seu áudio está normal, mas a imagem para mim fica travada. Na cidade dos meninos aí, ó. Na cidade dos meninos. Que a gente estudou. Eu estudei muito tempo lá mesmo. Nossa, muito Eu tempo. não sei se. Eu acho que eu sei quem é essa Vera que tá falando. É a que morava perto da Escovis. Se for, eu acho que eu sei quem é. Ah, você sabe? Eu acho que eu sei quem é. Eu era bem novinha. Ai, ai. Ô, Bruna, então eu acho que é mais isso, né? Você quer falar mais alguma coisa? Então, Que você assim, acha que você deixou de falar? eu acho que eu falo assim que a gente tem que aprender a não medir a vida da gente com a régua dos outros, sabe? Eu tinha muito, muito, muito disso mesmo. Por esse fato de que eu casei nova, fui mãe nova, e aí logo em seguida eu vivi mesmo a maternidade, né? Fiquei por conta delas mesmo. Então, assim, e eu ficava me cobrando muito isso. Senão, gente, eu preciso
aquela coisa de ser alguém na vida, de formar em alguma coisa. E isso me frustrava demais, demais, demais. E aí, muitas das vezes, eu sentia que eu perdia de viver com elas, porque eu ficava preocupada, eu preciso dar um futuro para elas, né? Mas eu vejo que Deus prepara tudo na hora certa. Então, acho que às vezes pode ter alguma mãe aí que tá passando pelo mesmo, de achar que não vai dar conta, de que tá ficando para trás. Não. Tudo tem tempo certo, né? Deus dá força pra gente correr atrás e encaminha tudo certinho. Olha pra você ver, agora eu tô fazendo curso, é um curso de uma vez na semana só, um horário tranquilo, eu consigo ter alguém para deixar elas. Então, assim, eu me desesperei muitas vezes, né? Gente, mas como que eu vou fazer para estudar? Como que eu vou fazer para conseguir fazer alguma coisa para mim? E eu ficava, oh meu Deus, me ajuda. E aí veio a oportunidade, assim, na minha mão. E da melhor forma possível. Então, assim, a gente tem sim que se preocupar com os filhos da gente, de preocupar ser uma mãe melhor a cada dia, mas não pode deixar o que a gente também tem. A gente é mulher, não deixou de ser mulher, mas é tudo no tempo certo. E acreditar que vai dar certo, a gente dá conta. Eu acho que você falou uma coisa muito legal aí, uma coisa muito bacana. Eu acho que enquanto a gente fica se comparando com as pessoas o tempo todo, a gente não consegue focar na gente, porque a gente está o tempo todo se comparando. E não é a mesma Exatamente. coisa. A vida não é igual, entendeu? As coisas que a pessoa está passando é diferente. Cada pessoa tem um Aham. tempo diferente. Então a gente não foca no nosso e acaba que não faz nada, né? Então quando a gente começa Exatamente. a focar em você sem se comparar, você começa a fazer suas coisas da melhor forma possível, Aham. né? E a Ó, gente vê o que os outros mostram. A gente vê aquela pessoa ali, ela é mãe, ela trabalha fora, ela consegue estudar, mas por trás a gente não sabe realmente o que ela passa para ela conseguir dar conta daquilo tudo, né? Então a é, gente fica medindo muito pelo que a gente vê, mas não sabe o que a pessoa realmente está passando ali para poder, né? Perrengue atrás de perrengue. porque não é fácil, né, Bruna? Não é fácil você conciliar igual estudo, carreira e filhos, Exatamente. né? São três coisas que você precisa dar atenção e claro que os É. seus filhos, as suas filhas vão pegar muito mais atenção, né? Aham, Elas vão necessitar muito mais de você. Eu acho que é com isso. certeza. Aqui, ó, a Vera falou que sim, que ela mora lá na escola mesmo. Seu pai tinha um sacolão. Que chique! Ai, me chama! Gente, eu era pequenininha, pequenininha, pequenininha. Gente, eu sempre fui rueira. Eu vivia na casa, meu Deus do céu! Ai, ai. Ô, gente, eu acho que é mais isso, né, Bruna? A gente falou que a gente se propôs a fazer, né, que a gente ia Aham. fazer, as perguntas que eu tinha te mandado. Eu acho que é isso, é mais isso, né? E eu acho que o que você quer deixar aí, então, é isso, para as pessoas não se comparar, né? Sim. E nenhuma maternidade é igual à outra, né? A gente vai vivendo aquilo que a gente, nas nossas condições, né? Tem mães que conseguem, sai, pode trabalhar fora, mas é a realidade dela. A gente tem que viver a nossa realidade, buscar sempre ser melhor, mas não ficar comparando, não, porque é complicado. Enquanto a gente está ali tentando entender por que que a fulana consegue trabalhar, consegue estudar, consegue dar conta de casa, por que que está sempre bem arrumada, mas a gente não sabe o que que ela passa, né? E é o que ela está mostrando. Não é fácil, a maternidade deixa a gente doida, tem até vontade de sair correndo, mas é muito gostoso você ver, igual eu te falei. Eu vejo a Manuela reproduzindo as coisas que eu faço e muitas das vezes eu fico assim, eu vejo ela como ela me vê, né? Então ela reproduz como ela me vê. E, gente, pra mim é assim, é muito gostoso. Nossa Senhora, é difícil, muito Ela, difícil, mas é muito bom. ela te representa lá, né, nas brincadeirinhas dela. Isso! Às vezes eu fico vendo ela falando, né, brigando, fazendo alguma coisa, opa, é assim que eu tô fazendo. A Michelle está falando aqui que tem que ter um preparo psicológico para ser.
Eu acho que Nossa, sim, né? Não é todo mundo que está preparado para ser mãe, não. não. Né? Dá pra deixar a gente É uma vida doida. que vai depender de você. Acho que você saber que você é outro ser humano o resto da vida. Às vezes eu paro para pensar assim, gente, eu sou mãe de 2 crianças que eu preciso formar para a vida. É uma responsabilidade que, se você for parar para levar o pé da letra, você tá doido, você fica doido. É porque é muito puxado, eu acho, assim, Uhum. é muito pesado o Não fardo, tem sabe? outra escolha. Não tem como você falar assim, é igual o emprego. Ah, eu não quero ficar nesse emprego mais, eu vou pedir para sair. Não. Tá ali, você tem que estar ali, pronto, acabou. Exatamente, porque eu falo assim, teve um dia que eu estava conversando com uma amiga e ela tem filho, né? E eu falei com ela Uhum. assim que ela falou assim que tem os altos e os baixos, né? Eu falei que eu Sim, imagino, porque você ter um filho é o tempo todo ali. O seu primeiro pensamento é se tá bem, se não tá, o que tá sentindo, o que você exatamente. pode fazer. Você quer trabalhar para dar uma vida melhor, você quer estudar para poder dar uma vida melhor. É tudo em função da Uhum. criança, né? Eu É, acho que tem que realmente ter um preparo psicológico mesmo. tem. Senão, se você já tá meio doida, você quer ficar. Verdade. Ô, Bruna, muito obrigada por aceitar fazer a live comigo. Eu que Gostei muito de agradeço. conhecer, gostei muito Bem, do nosso papo. Acho muito bonita a forma que você está lidando, assim, de conseguir aí conciliar sua carreira, né, suas filhas. Desejo muito sucesso, que você tenha muito sucesso e que suas meninas sejam muito obrigada felizes. para Elas você são muito também. lindas. Parabéns, tá? Obrigada. Obrigada pelo convite, pela confiança, viu? Espero que você tenha gostado. Tô aqui com a mão até suando. Sério? Sério. Dá um nervoso, né? Um medo, assim. Uhum. Mas eu aqui me falaram que eu ia acostumar, eu não acostumei, não. Ah, não, eu acho que não. E principalmente quando você quer entregar o melhor, você sempre fica nervosa, não tem jeito, não. Nossa, muito, 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 muito. Ô, Bruno, então é isso, tá? Muito obrigado, gente. Muito obrigado para quem ficou aqui com a Eu que gente. agradeço. Aí, ó, Michele falou aí, mães façam terapia. Não só as mães, qualquer pessoa, terapia é muito bom, super indico, Vocês precisam recomendo. tá. É muito bom, né, Bruna? É, É. então é isso, gente. Boa noite para todo mundo. Boa Boa noite, Bruno. noite. Até a Boa noite. próxima. Obrigada, viu? Até. Até a próxima.